Mais um domingo à noite. Do lado de fora, tá escuro e faz frio. Mas aqui, dentro dessa casa, o fogo tá aceso. E as pessoas conversam tão alegres que elas nem se lembram que é inverno. A gente tá em Florença no ano de 1409. E quem venceu a preguiça da noite do domingo e veio se encontrar aqui é uma brigada de mestres de artes mistas. Pintores, que são ourives, que são escultores, que são entalhadores. Essa brigada se reúne com frequência para jantar e conversar em volta do fogo sobre coisas variadas. Mas hoje eles notaram uma ausência. Falta um integrante no grupo. Como pode que essa noite não está aqui Maneto? Foi o que um deles perguntou. Maneto é mais conhecido como marceneiro gordo, porque ele trabalha com marcenaria e porque ele é, como dizem, grande de compleição e robusto. E o marceneiro gordo fez falta nessa noite de inverno. A ausência dele irritou, em especial, um homem pequeno e conhecido pela sua inteligência grande, chamado Filippo de Ser Brunelleschi Lippi. O Filippo sugeriu que eles todos se vingassem do amigo por ele não ter vindo no jantar. O que ele propôs foi que todos pregassem uma grande peça. Filippo pensou no modo de fazer o marceneiro gordo acreditar que ele tinha se transformado em outra pessoa. Você está ouvindo 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros. Eu sou Sofia Nestrovski. E eu sou a Leda Cartoon. 20 Mil Léguas é realizado pela Livraria Megafauna, Livros no Centro, em parceria com o Serra Pilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. A gente também conta com o apoio da Vita Investimentos. E a gente começa o episódio de hoje contando uma história que é antiga até para o Galileu. Uma história de 1400, que, segundo dizem, é uma história real. A história da peça que o Filippo Brunelleschi decidiu pregar como vingança pelo seu amigo ter faltado no jantar de domingo. É uma coisa tão elaborada que, num primeiro momento, pareceu impossível de ser realizada. Mas foi, com um combinado muito bem feito entre todos os amigos de Florença. E foi assim que aconteceu. No dia seguinte àquele jantar, ou seja, na segunda-feira, o marceneiro chegou diante da própria casa e ouviu a própria voz lá dentro, conversando com, como ele julgou, a sua própria mãe. Ele ficou confuso. Ele não sabia que aquela voz, na verdade, era do Filippo Brunelleschi, imitando ser a sua voz. O marceneiro tentou abrir a porta de casa, mas a chave não funcionou. Tinham trocado a fechadura, mas ele também não sabia disso. Foi então que alguém passou por ele, viu que ele estava parado ali diante da porta e deu boa noite. Boa noite, Mateu. O marceneiro, que se chamava Maneto e não Mateu, não entendeu. Só que 2 ou 3 outros passantes também se dirigiram a ele assim. Boa noite, Mateu. Um pouco depois, quem apareceu foram 6 guardas com uma ordem de prisão, porque o tal do Mateu tá com uma dívida de 6 florins pendurada já faz 1 ano. O marceneiro, cada vez mais confuso, repete desembestadamente que não é Mateu, que não conhece nenhum Mateu, que nunca ouviu falar de Mateu e que é sim o gordo, o marceneiro. Os guardas entendem isso como uma tentativa do Mateu de fugir da prisão. Ou é assim, na verdade, que os guardas fingem entender essa história, porque eles estão todos mancomunados com Filippo Brunelleschi para enganar o marceneiro gordo, que é levado para a prisão como se fosse Mateu. E chegando na prisão, ele percebe que todos ali também só se referem a ele como Mateu. E ele é tratado assim tantas vezes e por tanta gente que uma hora ele começa a se convencer de que ele realmente se transformou em outro. Mas quem será esse Mateu? Ali, dentro da prisão, ele conversa com um colega de cela que rapidamente entende que o coitado do marceneiro está sofrendo uma burla. É isso que se diz em italiano, mas é uma palavra que a gente também tem em português. Uma burla, uma piada, um embuste, uma arapuca, uma trapaça.
E no lugar de tentar ajudar o marceneiro, o que esse colega de cela faz é continuar a burla. Ele diz que já viu algumas vezes coisas assim acontecerem e até piores. E como ele é um sujeito erudito, ele lembra do exemplo da Odisseia, quando os companheiros do Ulisses foram transformados pela feiticeira Circe. Isso acontece. Ele conta, inclusive, que já viu um conhecido com quem aconteceu a mesma coisa e que esse homem nunca mais voltou a ser a pessoa que era antes. O marceneiro segura as lágrimas. Ele já tem certeza de que agora é Mateu. E então vem 2 homens dizendo ser os irmãos do Mateu e que eles o reconhecem e pagam a fiança para ele sair. E saindo da prisão, ele topa com um padre, para quem ele vai pedir conselho. E o padre tenta mostrar muito serenamente que ele sempre foi Mateu. Por 6 florins, parece que estás fora de ti, meu caro Mateu. E então começa a segunda parte da burla. Filippo Brunelleschi manda darem ao marceneiro um ópio que faz ele dormir profundamente. O marceneiro é carregado inconsciente pelo próprio Filippo e mais 6 companheiros. Ele é levado até sua casa e posto de volta na sua cama. Só que é colocado ao contrário, com os pés onde costumava ficar a cabeça. E não bastasse isso, Filippo e seus companheiros também entram na oficina do marceneiro e mudam todas as ferramentas de trabalho de lugar. Deixam as plainas com corte para cima, os cabos de martelo virados para baixo, as serras com os dentes para dentro, tudo ao contrário do que costuma ficar. O marceneiro gordo acorda no dia seguinte e sente uma grande alegria no coração. Ele olha ao redor e percebe que voltou a ser quem era antes. Mas ele percebe também que está girado, que ele está com a cabeça no pé da cama. E pouco depois ele nota que a sua casa inteira está do avesso, como se tivesse sido revirada por demônios. E ele continua sentindo uma grandíssima confusão, perguntando para si mesmo o tempo todo: Quem sabe se sonhei aquilo ou se eu estou sonhando agora? Esse é um nó, ele pensa, que nem Aristóteles conseguiria desfazer. Foi só depois de tudo isso, quando o marceneiro falou com a mãe e descobriu que ela estava fora de Florença durante aqueles dias e que, portanto, não poderia ter sido a voz dela que ele escutou dentro da casa dele, que aos poucos ele foi entendendo que tudo aquilo tinha sido uma burla. E ele ficou tão envergonhado que ele fugiu para a Hungria. E se você está com pena do marceneiro, saiba que lá ele enriqueceu como nunca. E é assim, muito rico, com mais certeza do que jamais tinha tido que ele era exatamente quem era, que o marceneiro gordo deixa a nossa história. A gente fica com quem pregou a peça nele, quem teve a paciência e a astúcia de montar essa burla elaboradíssima. Filippo de Ser Brunelleschi. Até aqui, nos outros episódios dessa temporada, você acompanhou o Galileu Galilei enquanto ele olhava pelo telescópio e desenhava com pressa aquilo que ele via no céu, para depois refinar a ilustração com a ajuda dos seus amigos pintores. Ele representou a Lua com vales e montanhas, e não como uma esfera perfeita. Recorrendo ao tipógrafo, ele representou Júpiter como uma letra O, rodeada de 4 asteriscos que representam aquelas 4 luas. Agora esse episódio vai preencher um pouco do que está por trás dessa história. A gente vai falar sobre o que é a relação entre ver e representar. Ou para falar de um outro jeito, nesse episódio a gente vai ver o que a arte ensinou à ciência. E o que a pintura em perspectiva, essa pintura do Filippo Brunelleschi, dos amigos dele, o que a pintura em perspectiva tem a ver com as descobertas do Galileu. Para falar mais sobre esses assuntos, a gente conversou com o professor de História da Arte, Luciano Migliaccio. Ouve aqui o Luciano falando sobre o Galileu. Do ponto di vista da figura intellettuale, ele era um homem de uma, como posso dizer, eu admiro muito ele como escritor, é um grandíssimo escritor na língua italiana, um dos melhores escritores do século XVI, mas também é um do XVII, perdão. Mas é um homem muito culto, muito erudito, conhecia bem a música, então é um homem realmente, como dizer, admirável sob muitos pontos de vista. Além de professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, vale a gente preencher o currículo do Luciano e contar que ele estudou em Pisa, na mesma universidade que o Galileu,
e que ele foi vizinho do Galileu. Morava na frente da casa do Galileu. Não, é verdade. Não, porque em Pisa tem duas casas do Galileu. A casa onde ele nasceu, que está no Borgo Largo, que é no centro storico da cidade, e a outra onde ele morou muito tempo, que hoje se chama Domus Galileiana, e é um museu do Galileu. É uma casa também no centro histórico, mas mais, digamos assim, de maior tamanho, e depois foi muito modificada, porque virou uma sede universitária. Então tem essa Domus Galileiana, que é um pouco o centro do culto do Galileu. É um personagem muito cultuado. Você já vai ouvir mais do que o Luciano tem para falar sobre o Galileu, que ele conhece tão de perto. Mas agora a gente viaja junto com ele de Pisa para Florença. E de 1600 a gente se afasta 200 anos e vai para 1400, quando o uso do garfo ainda não tinha sido difundido. Isso tudo é antes do Gutenberg inventar a prensa, antes do Lutero escrever aquelas 95 teses contra a venda de indulgências pela Igreja Católica. É antes do Cristóvão Colombo nascer, e ainda antes de qualquer europeu poder imaginar que gosto tem o café e o cacau. A gente viaja de volta para o Brunelleschi. Então, ele está demonstrando, na verdade, é ali que surge, já na época do Brunelleschi, uma polêmica, cioè, porque diz, você está querendo enganar as pessoas com isso. Surge a ideia que você pode demonstrar através da representação, mostrar que aquele esquema matemático coincide com a realidade. Mas coincide? Isso é um problema interessante. Filippo Brunelleschi, de apelido Lippo, foi descrito como um homem pequeno e que não era especialmente bonito. Mas ele se tornava menos feio, era o que diziam, justamente porque ele tinha essa capacidade de criar coisas difíceis e espantosas. A falta de graciosidade era só uma primeira camada, a camada de terra que esconde veias de ouro. Ele foi arquiteto, ourives, escultor, inventor, empresário, e ele passou a ser um nome que vem à mente quando se pensa no uso da perspectiva nas artes. Dá pra gente resumir dizendo que ele era um artista, desde que a gente não pense no artista como um intelectual ou como alguém que se dedica às belas artes. Dá pra dizer que ele foi um artista do mesmo jeito que dá pra dizer que o Galileu foi um cientista, ou seja, com muitos poréns e muitas mediações em que a gente se sente na obrigação de dizer que não é bem isso e que naquela época não era bem assim. Não é só uma questão de prestar contas com o passado. É que a gente se interessa por essas diferenças. Em especial porque é pensando nelas que a gente pode dizer que aquela burla com o marceneiro gordo foi uma das principais obras do Brunelleschi. O Brunelleschi realizou 3 grandes obras. A burla, a construção de uma cúpula autossustentada que resolveu um problema arquitetônico que nenhum outro arquiteto conseguia resolver, de sustentar um grande vazio. Ele parou e desenhou e calculou o que ele ia fazer, para construir uma cúpula que se erguesse sem apoios. Uma cúpula que foi descrita como ampla o suficiente para manter à sua sombra todas as terras da Toscana. E a terceira é que foi o Brunelleschi quem elaborou o uso da perspectiva geométrico-linear na pintura. Isso mudou a maneira como o Ocidente faz arte, e mais do que isso, na verdade, mudou a maneira ocidental de entender o espaço. Foi uns 4 ou 5 anos depois dele pregar a peça no Marceneiro que o Brunelleschi se voltou para esse jeito de representar o que se vê, que, de modo geral, as pessoas chamam só de perspectiva. E é na perspectiva que a gente vai se deter aqui. É isso que interessa especialmente para a gente, isso que, no final das contas, vai levar até o Galileu e as observações dele. E como isso tudo começou? Bom, como todo bom renascentista, o Brunelleschi recuperou técnicas antigas. Dá pra gente localizar o nascimento da perspectiva como técnica lá pelo século V a.C., quando ela ainda é chamada de cenografia. Não era exatamente uma técnica de pintura propriamente dita. Era uma técnica de pintura de cenários teatrais. O que essa cenografia pretendia era substituir a realidade do palco pela representação de um outro espaço.
Mas o que é a perspectiva em termos gerais? Aqui a gente tem um problema, porque esse é um podcast, então a gente não tem como mostrar, o que seria muito mais fácil. Mas você já viu pintura em perspectiva, então, ao mesmo tempo, a gente vai explicar uma coisa que você já conhece. Para começo de conversa, a perspectiva imagina que o ser humano tem um olho só, e que a nossa visão é estável, que o pintor é capaz de transferir para uma tela uma versão congelada de um instante, parado na frente dele. O pintor começa recortando uma parte da realidade, como se ele estivesse abrindo uma janela no espaço. Ele traça uma moldura. E daí ele marca um ponto no quadro, que é chamado de ponto de fuga, que fica na altura do olhar do observador. Desse ponto, espraiam linhas retas que vêm na direção de quem olha, como se elas se abrissem num leque. Isso dá uma primeira organização geométrica da realidade. A gente está, de fato, acostumado a perceber as linhas paralelas como se elas convergissem no horizonte. Imagina que você está diante de 2 trilhos de trem que seguem paralelos por um caminho sem interrupção. Se você para no meio deles e olha para a direção para onde eles vão, vai parecer que quanto mais longe eles ficam de você, mais próximos eles estão um do outro, chegando quase a se tocar lá no final. Mas se você caminhasse até o lugar para onde esses trilhos vão dar, você veria que não, que eles não estão se encostando. Essa é uma distorção própria do funcionamento do nosso olho. E a perspectiva é incrivelmente precisa na hora de capturar essa distorção. Uma pintura bem feita, seguindo esse esquema, convence a gente de que o que a gente está vendo coincide com a realidade tal como a gente conhece. Mas coincide? Esse é um problema interessante. Coincide porque coincide a representação, cioè você, mas para a ciência daquela época, por exemplo, a realidade da experiência óptica é enganosa. Não, você não tem um fundamento certo dessa experiência. Então, o Brunelleschi começa a colocar em dúvida, na verdade, a romper essa ideia, criando uma certa ideia nova de verdade, um certo sentido de verdade científica, que antes dele não era considerada. E novamente é um artista que faz isso e não um cientista no sentido clássico da palavra. É muito difícil conseguir imaginar a surpresa que os primeiros desenhos em perspectiva causaram para aqueles primeiros observadores florentinos. Hoje a gente tem a fotografia. E se não bastasse isso, a gente tem o cinema. E como se não fosse suficiente, a gente tem o cinema 3D. Com o celular e com as câmeras frontais, a gente tem vivido com muita frequência mais na representação da realidade da nossa visão do que nessa própria realidade. A gente já está tão treinado para olhar para essas representações que, quando a gente olha para a pintura em perspectiva, é muito fácil não perceber que ela é uma ilusão, que ela é uma armação muito bem elaborada. Pensa numa mesa desenhada em perspectiva. Pode parecer que você está vendo uma mesa em 3 dimensões. Mas se você fosse de fato medir traço por traço, você iria perceber que as linhas laterais da mesa, que na realidade seriam paralelas, no desenho elas vão convergir. Os ângulos que na mesa de verdade seriam retos, no desenho vão ser ângulos agudos ou obtusos. A mesa está claramente deformada, mas é um tipo de deformação que vira uma chave na nossa cabeça e que convence o nosso cérebro a enxergar a profundidade da mesa. E depois que a gente vira essa chave, é muito difícil desvirar, é muito difícil desver essa ilusão de ótica. E se eu forçar um pouquinho a barra aqui, mas não muito, só um pouquinho, dá para dizer que a perspectiva é também uma burla. Por isso que na época do Brunelleschi as pessoas ficaram desconfiadas. Então, ele está demonstrando, na verdade, é ali que surge já na época do Brunelleschi uma polêmica, cioè que diz, você está querendo enganar as pessoas com isso. Se a gente quiser evitar as conotações negativas de dizer uma coisa assim, dá para recuperar também outra coisa que foi relevante para os renascentistas no momento em que a perspectiva começou a ser explorada. O ponto de fuga aponta para o infinito dentro da pintura. E por ser uma técnica que traz o infinito para dentro de um corpo finito,
Ela foi muito usada em cenas da Anunciação de Maria, o momento em que o anjo Gabriel revela que ela está carregando um filho que, ao mesmo tempo, é filho dela e a encarnação de Deus na Terra, a encarnação do infinito no finito. Na Idade Média, a experiência dos nossos sentidos não era tida como confiável e nem como algo especialmente relevante. Muitas outras culturas que não essa europeia moderna partem desse pressuposto de que o mundo dos sentidos é enganoso. Nem passaria pela cabeça de um pintor medieval reproduzir fielmente o que ele via com os próprios olhos. Não é que os medievais não conhecessem técnicas de pintura mais realistas, é que para eles não teria nem sentido. A preocupação era outra. E por isso, numa pintura medieval, muitas vezes o céu pode ser dourado e não azul, porque o céu não precisa corresponder ao que a gente vê quando a gente abre a janela, mas ele está ali para apontar para algo além, algo que não dá para capturar pela visão. E você já deve ter reparado que os bebês nessas pinturas muitas vezes têm uma cara esquisita, e que não é exatamente a cara de um bebê. O bebê Jesus, muitas vezes, tem uma cara que não é de bebê, mas de velho. Isso porque, sendo ele o Filho de Deus, o interesse é mostrar que ele é um homem eterno, que ele ocupa todos os tempos, que ele já nasce ao mesmo tempo bebê e velho. E o rosto de uma figura medieval pode estar virado para mais de um lado ao mesmo tempo, porque o pintor emulava uma visão da totalidade da vida, com todos os movimentos contidos numa imagem, e não um recorte de um gesto congelado no tempo. O Brunelleschi, com a perspectiva, estava criando uma técnica de representar na pintura um único momento visto por um único ponto de vista, o ponto de vista de uma pessoa. O pintor organiza a cena que ele vai pintar a partir do olhar dele. Eu estou enfatizando aqui que é um ponto de vista porque dá para fazer uma relação entre a perspectiva e o surgimento de algo que a gente pode começar a chamar de indivíduo no Renascimento. Alguém que organiza aquilo que vê a partir de si mesmo. Alguém que mostra que tudo é questão de ponto de vista. Não é uma visão da totalidade da vida. O pintor faz a gente entrar por algum tempo no que é o ponto de vista singular dele. Para aceitar ver a perspectiva, a gente sela um pacto com o pintor. A gente aceita ver o mundo através dos olhos de um outro. E o que a história do marceneiro gordo tem a ver com isso? O famoso grasso legnaio. Sì. E veja che è una storia che também diz respeito à verdade da representação. Uma das coisas que mais impressionam nessa história, além de como ela é cruel com o marceneiro, é a capacidade do Brunelleschi de convencer uma cidade inteira de embarcar nisso que ele estava orquestrando. Pelo que a gente percebe por essa história, o Brunelleschi conseguia circular por muitos grupos sociais diferentes. Ele tem acesso aos guardas, ele passa pelos amigos do marceneiro e até o fornecedor de ópio. E ele tem o carisma e a astúcia necessárias para se fazer ouvir. Em outros episódios, a gente já falou de como essa é uma época marcada por uma mobilidade social nova. A gente ficou no século XVI e no século XVII com Galileu. Mas mesmo aqui, mesmo no século XV, isso já está cozinhando. Mesmo aqui, quem nascia camponês não necessariamente morreria camponês, como era antes. Mas isso exigia que se aprendesse as regras do jogo das aparências. O Brunelleschi, assim como Galileu, era um homem descolado de cargos institucionais. Ele não ocupava uma posição fixa. Nem Brunelleschi e nem os outros convidados que compareceram àquele jantar de domingo à noite, ao que o marceneiro gordo não compareceu, nenhum deles tinha uma formação universitária, nenhum deles vinha de uma família tradicional, nenhum deles sabia muito de latim, e eles não tinham paciência para as discussões mais nichadas dos acadêmicos. Dizem que o Brunelleschi só tinha 2 livros em casa, a Bíblia e a Divina Comédia.
Mas eles participavam desses jantares, desses encontros, justamente porque era ali, entre amigos e longe das instituições, que aconteciam as conversas mais livres e mais instigantes. Já o marceneiro gordo ainda vivia no mundo antigo. Eu não sei se foi por isso que ele faltou no jantar ou se foi porque era domingo. E que preguiça! Mas, de qualquer maneira, a diferença entre o marceneiro gordo e os outros convidados do jantar era que ele era o único que ainda estava preso numa profissão mais fixa. Ele era um marceneiro, de uma tradição de marceneiros. Isso se chocava com a quantidade de coisas que os amigos dele faziam ao mesmo tempo. Todos mestres das artes mistas, pintores que são ourives, que são escultores, entalhadores, arquitetos, inventores, empresários. Toda a artimanha, a burla que o Brunelleschi criou para enganar o amigo marceneiro, foi também uma forma de libertar o marceneiro da prisão de uma identidade fixa. No momento em que ele se viu no lugar de outro, que não era ele mesmo, ele percebeu que ele poderia ter uma vida diferente. A gente chama o Shakespeare aqui com uma fala da Ofélia em Hamlet. Sabemos o que somos, não o que podemos ser. Tudo bem que foi de vergonha que o marceneiro fugiu para a Hungria, e que a Ofélia já tinha enlouquecido quando ela disse isso. Mas lá na Hungria, o marceneiro construiu uma vida nova. Ele saiu da trilha que estava traçada para ele, enriqueceu, ganhou respeito, e quando ele voltou para Florença e reencontrou Brunelleschi, ele riu junto com Brunelleschi de toda aquela história. Foi selado um pacto entre os dois. Inclusive, tem quem levante a suspeita de que as primeiras experimentações com perspectiva feitas pelo Brunelleschi em 2 tabuinhas de madeira acabaram ficando para o próprio marceneiro, e que ele se orgulhava de ter vivido a história que ele viveu. E Hamlet, o companheiro de cena da Ofélia, é um ícone da história da literatura também por causa dessa possibilidade que ele lança de se inventar no mundo, de ser um livre artista de si mesmo, ou seja, um artista cuja obra é também a da astúcia de saber construir a sua identidade no mundo. E Brunelleschi, que já tinha entendido esse jogo, apontou o caminho para o seu amigo, para o Grasso Legnaiolo, em italiano o marceneiro gordo. La critica moderna sta surgindo bastante essa ideia che essa novella do Grasso Legnaiolo tenha a ver também com essa coisa do engano da perspectiva, cioè che no fundo a perspectiva si seja ligada também a um pressuposto, não é? Que a sua convicção, que a sua experiência, de alguma maneira, seja a realidade, e que quando esse pressuposto é tirado e os outros dizem que a realidade é outra, aí justamente você, na sua convicção sobre o princípio de verdade, é abalada. E a perspectiva provavelmente devia ter feito isso no público florentino dessa época. Ter o nosso princípio de verdade abalado. Isso que o Luciano comenta é o que a gente vê acontecer com o marceneiro. Mas essa ideia também vai ser útil para a gente pensar na nova ciência do Galileu. Pensa no quanto Galileu não deve ter abalado o princípio de verdade de todo mundo que estava em volta dele quando ele mostrou que a Terra estava se movendo. Então, depois de todo esse caminho pela representação em perspectiva, agora a gente volta a olhar para o mundo com um telescópio. Mas ainda não com o Galileu. A gente já está agora no mesmo século que ele, no comecinho de 1600. E aqui está um inglês chamado Thomas Harriot. É até um pouquinho antes do Galileu, no verão de 1609. O Thomas Harriot também teve a ideia de apontar um telescópio para a Lua. Por exemplo, tem um cara na Inglaterra, na mesma época do Galileu, que também está olhando para a Lua com um telescópio, mas aparentemente ele identifica linhas assim na Lua. Né? Linhas que poderiam até ser compatíveis com essa ideia de regiões mais duras, regiões mais rarefeitas, né? Como se umas fossem feitas de areia, umas fossem feitas de uma rocha duríssima e muito densa, separadas por linhas, mas não necessariamente altos e baixos. Essa voz você já ouviu nos episódios 2 e 3 dessa temporada. Esse é o Tomás Haddad, professor de Filosofia e História da Ciência da USP. E ele está falando agora do xará dele, o Thomas Harriot, que olhou para a Lua
e não viu relevo, não viu picos, nem montanhas, nem vales. O que ele viu foi o que ele estava esperando ver, ou alguma variação dentro disso. Linhas e manchas que não contradiziam a maneira aristotélica como se entendia a Lua, como uma esfera perfeita. A interpretação que ele fez foi bidimensional. Você pode ver os mapas lunares que ele fez na nossa newsletter. Acontece que o telescópio não é um olho, e eu sei que dizer isso é óbvio, mas é que o telescópio é um falso olho que, aliás, naquele momento tinha diversas limitações. Para começo de conversa, ele focalizava mal, e só dava para ver 1/4 da superfície da Lua por vez. Mas, para além disso, e mesmo no caso de um telescópio mais preciso, ele serve para olhar para algo que você não tem como ver diretamente com os seus próprios olhos. Aliás, você vê no telescópio não com os seus olhos, mas com o seu olho. Um olho só, que também é o esquema básico da pintura em perspectiva. E se você olha lá para centenas de milhares de quilômetros de distância, com um olho só, através de lentes falhas, de lentes que embaçam com qualquer vaporzinho, e vendo só um pedacinho da Lua por vez, sem saber previamente o que são essas manchas e essas linhas que aparecem mal e mal na superfície da Lua, o que você vai achar que é isso? Então, no caso do Galileu, já se perguntou muito, né? Por exemplo, por que o Galileu teria sido capaz de ver, no sentido assim, de interpretar o que ele vê da superfície da Lua no telescópio como resultado da existência de montanhas, de crateras, de relevo, enfim. Ele tinha estudado muito desenho na juventude, em Florença ainda, então ele havia feito muitos exercícios de claro escuro, ele tinha uma ideia de como a aparência visual é resultado da reflexão da luz natural por cantos, por volumes, por essas coisas que são a matéria do trabalho do artista. 20 anos antes de ele ter em mãos um telescópio, o Galileu estava ocupado pensando não em corpos celestes, mas no estudo de técnicas de desenho. Técnicas como o chiaro-escuro ou, sobretudo, a perspectiva. E quando Galileu finalmente colocou o olho no telescópio, ele percebeu que as manchas que ele podia ver na Lua não eram manchas, mas eram sombras. Que aquilo indicava um relevo e, portanto, montanhas. E que dava até para calcular a altura das montanhas pelo tamanho da sombra projetada. Galileu descreve a parte escura e a parte clara da Lua. Mas ele diz também que ele vê pontos brilhantes na metade escura e manchas escuras na metade clara. E o que isso quer dizer? Temos, na Terra, uma visão totalmente semelhante no momento do nascer do Sol. Quando dirigimos o nosso olhar sobre os vales que ainda não estão banhados de luz, e as montanhas que o cercam resplandecem, já do lado oposto ao Sol. E, tal como as sombras das cavidades terrestres diminuem à medida que o Sol se eleva, assim também essas manchas lunares perdem as suas trevas à medida que a parte luminosa cresce. O Thomas Harriot não tinha a mesma formação artística que o Galileu. Ele até chamou o telescópio de tubo perspectivo, mas ele não teve o mesmo insight de alguém que estava treinado nas artes visuais, como era o caso do Galileu. Foi por conhecer a técnica da perspectiva que o Galileu conseguiu ver o que ninguém via na Lua. Ele depois conseguiu convencer as pessoas a enxergar a Lua através dos olhos dele. Nem todo mundo topou. Teve colegas do Galileu da Faculdade de Filosofia que se recusaram a encostar o olho no telescópio, para não correr o risco de ser enganado pela visão. Já o Thomas Harriot, depois de ler o Siderius Nuncius, apontou o telescópio para o céu e então viu a Lua traduzida pelos olhos do Galileu. Ele passou a enxergar as crateras e as sombras, e então ele desenhou um outro mapa lunar em que o relevo agora sim aparece. E depois de Galileu, e ainda hoje, tem gente que é capaz de enxergar as luas de Júpiter a olho nu. Quer dizer, mesmo sem o telescópio, dá para ver que elas estão lá. Mas elas são tão sutis que só dá para ver se você, além de ter uma visão muito boa, souber o que você está buscando quando você olha para o céu. Galileu traduziu a Lua. Ele traduziu os céus.
E com isso ele conseguiu fazer com que a gente visse o que ele vê. Como disse um amigo dele, Através do telescópio, que o levou imediatamente, sem desvios, do seu quarto à Lua, ele trouxe as montanhas e os vales e as regiões e a luz e a sombra e tudo mais aos seus olhos. Mas ele é também um homem de uma inteligência extraordinária em determinadas questões, inclusive artísticas. É um homem que tem muito conhecimento, é um conhecimento original. Ele olha para as obras de arte como seria um cientista e não como olharia um homem da sua época, um literado, mas é um homem muito culto, muito erudito. o autor da primeira biografia do Galileu, que era aluno dele também, conta que o Galileu dizia aos amigos que se ele pudesse ter escolhido a profissão quando era mais jovem, ele teria com certeza escolhido a pintura. Esse biógrafo diz que o Galileu sempre teve uma afinidade natural com o desenho. Mas ele não para por aí. Ele pega a data de nascimento do Galileu e a data de morte de um dos maiores artistas do Renascimento, ninguém menos que Michelangelo, e fala que um nasceu no mesmo dia que o outro morreu, logo Galileu é a reencarnação de Michelangelo, logo a alma imortal do Michelangelo transmigrou para o corpo recém-nascido do Galileu, e um continuou a busca do outro. Então, aqui está o Galileu e um grande amigo dele, pintor, o Ludovico Cardi, conhecido como Tigoli. Tigoli e Galileu querem olhar juntos para a superfície do Sol aumentada pelo telescópio, mas sem queimar os olhos. E aí veio a ideia. E se eles projetassem a imagem do Sol numa tela? Essa é uma técnica que tinha sido desenvolvida por pintores um pouco depois do Brunelleschi. Pintores que inventaram um jeito de trabalhar quando eles queriam representar uma cena com muitos detalhes. Com o uso de lentes combinadas, dava para projetar direto na tela a imagem. Então, bastava pegar um lápis e contornar as figuras projetadas. O Galileu e o Tigoli fazem exatamente isso. Eles prendem uma folha de papel numa tábua e aprontam as lentes para projetar a imagem que vem do telescópio. E aí está, no papel diante deles, um Sol bidimensional de 12,5 centímetros de diâmetro, perfeito para ser observado e contornado. E o Galileu insiste muito, isso precisa dizer, sobre o tema da experiência, não é? Mas o que significa para ele experiência? Que você não pode fazer experiência de alguma coisa direta, de alguma coisa que está a milhões de quilômetros de você. Mas ele justamente coloca essa ideia. Se eu posso representar, se a perspectiva me diz que isso é resultado de um corpo que tem uma determinada comportamento do ponto de vista físico, quer dizer que também a 10 milhões de quilômetros eu posso ter esse resultado. Então, o sistema de representação se torna um sistema que ajuda a fazer experiência do que você, na verdade, não tem experiência. Foi pela observação indireta do Sol, que fica a quase 150 milhões de quilômetros daqui, que o Galileu percebeu que as sombras que passam pela superfície dele não são nem nuvens, como alguns pensavam, nem pequenos planetas, como outros pensavam. Elas são manchas. Nesse sistema solar que o Galileu desvendou, também o Sol não é perfeito. E isso ele só pôde entender porque, usando a técnica dos pintores, ele viu que as manchas se comportavam de um jeito específico quando elas se aproximavam da circunferência daquele Sol projetado. Essas manchas ficavam como que deformadas, de um jeito que na pintura é chamado de escorço. É um achatamento que elas sofrem quando elas se distanciam do observador, e que ali davam a entender que elas estavam se curvando para acompanhar a curvatura daquele grande corpo redondo em torno do qual nós também giramos. Mais uma vez, o Galileu soube ler profundidade no que era bidimensional. E a representação se substitui à experiência por certos aspectos, como se fosse uma experiência. E isso, mais que dos cientistas, vem dos artistas.
o lado mais fascinante da relação dele com a perspectiva dos artistas, eu acho que é esse mesmo. E justamente ter rompido essas distinções tão rígidas. Esse foi o episódio 4 da temporada dedicada a Galileu Galilei. Na semana que vem, você vai olhar mais de perto para os experimentos do Galileu, para pêndulos e bolas de chumbo, e formigas, aranhas e abelhas. A terceira temporada do 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros, foi realizada pela Livraria Megafauna, Livros no Centro, em parceria com o Serra Pilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. Nosso podcast também conta com o apoio da Vita Investimentos. As traduções do Sidérios Núncios são todas do Henrique Leitão para a editora da Fundação Calouste Gulbenkian, em Portugal. A gente fez algumas adaptações pequenas para ficar mais fácil de entender escutando. E para saber mais das outras traduções que a gente usou e saber das referências consultadas em cada um dos episódios, é só conferir na nossa newsletter, que você pode assinar no site da Livraria Megafauna. E lá você também pode ver as edições passadas das newsletters dos episódios anteriores. A idealização e a direção geral são da Fernanda Diamante. Concepção, pesquisa, roteiro e apresentação, Leda Cartoon e Sofia Nestrovski. Todas as traduções dos trechos citados são nossos, exceto onde indicado nos episódios ou nas newsletters. A coordenação geral é da Irene de Holanda. Trilha original, mixagem e edição de som, Fred Ferreira. Masterização, Tuta Macedo. Revisão técnica dos roteiros, João Cortese. Edição de texto, Rita Palmeira. Projeto gráfico e identidade visual, Flávia Castanheira. Diagramação, André Stefanini. Comunicação, Leana Ferreira e Manuela Steltzer. Assistência de produção, Júlia Brick. Distribuição nas plataformas, Ricardo Terto. Esse episódio foi gravado no estúdio Baticum.